Bom dia, meus amados e queridos irmãos e irmãs, você que tem nos assistido, tem nos acompanhado. Eu quero informar que nós participamos da classe Boas Novas da Igreja Batista em Brás Cubas. E a classe Boas Novas está estudando sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Domingo passado, no dia 20, nós estudamos até o capítulo 2, versículo 15. E hoje nós queremos continuar dos versos 16 em diante. Antes, eu gostaria de orar com vocês. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos juntos. Mesmo assim, distante presencialmente, nós não estamos nos vendo juntos assim, mas em espírito, Deus, nós estamos juntos, porque Tu és espírito e o Senhor recebe aqueles que querem te adorar, querem conversar com o Senhor em espírito e em verdade. Por isso nós estamos aqui, nós queremos estudar a Tua palavra para nós crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estejas abençoando este momento de estudo, estejas conosco, Deus, para que tudo que for tratado aqui seja também para honrar e exaltar o Teu santo e glorioso nome. Nós oramos assim, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Como eu falei, no domingo passado nós terminamos a parte encerrando com a vitória de Cristo e a ascensão de Cristo junto ao Pai. E nos próximos capítulos, nos próximos versículos, nós estaremos então estudando sobre mais um momento em que Paulo explica à igreja de Colossos que os rituais judaicos eram sombra das coisas que haveriam de vir, porque Cristo é o corpo, Cristo é o cabeça. Nós sabemos que os rituais judaicos foram instituídos ali no Antigo Testamento e tudo aquilo foi instituído, como nós lemos no versículo 16, 17 até o versículo 23, que foi instituído como figura, e Paulo inclusive ele cita aqui, que o comer, o beber, os dias de festas, os dias de lua nova, ou o sábado, ou por exemplo, não toqueis, eles não poderiam tocar em corpos mortos, não proves, tudo isso eram práticas da lei, práticas, vamos dizer, de homens, e era apenas uma figura. Nós poderíamos imaginar, por exemplo, se você está ao lado de uma pessoa, mas também você tem a foto dessa pessoa em sua mão. Não seria melhor você olhar para a própria pessoa do que você ficar olhando na foto daquela pessoa, já que a pessoa está ali presente com você? Era mais ou menos isso que Paulo queria então passar para os colossenses, que as coisas lá do Velho Testamento eram sombras e eles deveriam então agora olhar para Jesus Cristo, pois Jesus Cristo já havia vindo. Na época que Paulo escreveu a carta, Jesus Cristo já veio e Jesus Cristo já estava, já se fez presente ali, embora ele estivesse no céu, mas ele era o cabeça do corpo. Se os colossenses já haviam morrido em Cristo quanto aos rudimentos do mundo, eles não precisavam mais, então, seguir as ordenanças do Antigo Testamento, ou seja, as ordenanças dos homens. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu ao céu, e assim também acontecerá com todo cristão que tem a sua esperança viva em Cristo Jesus. O cristão em Cristo, ele tem uma nova qualidade de vida, ele está em uma nova posição, ele está debaixo da graça e não debaixo da lei. Paulo, ele continua falando também assim: ninguém, pois, vos julgue e ninguém atue como árbitro. Por quê? Em Romanos 8, de 31 a 34, Paulo também ele escreve que Deus não poupou, Deus não negou o seu próprio Filho Jesus, entregando para morrer ali na cruz por todos eles, os colossenses, e também por todos aqueles que creem em Jesus.
Então, Ele é quem nos garante estar conosco, e é Ele quem nos há de julgar, porque Ele é o justo juiz. Foi Jesus quem nos justificou, foi Cristo quem morreu na cruz. Então, não aqueles falsos mestres, aqueles falsos profetas da época de Colossos que estavam julgando os colossenses, eles não deveriam estar julgando. Então, e os colossenses, então, eles deveriam de crer em Jesus, de continuar confiando em Jesus. Porque Paulo também ali em Romanos, ele diz, quem é o nosso juiz? É Deus. Assim, o cristão, ele não pode ser condenado se ele, naquela época, se ele não observasse a legislação do judaísmo. Eles eram novos crentes, eram cristãos, estavam na religião, vamos assim dizer, do cristianismo. Sabemos que quando Paulo escreveu essa carta aos Colossos, existiam várias religiões falsas, por exemplo, os gnósticos, como nós já comentamos logo no início, espiritismo e outras falsas religiões. Hoje também não é diferente, mas o cristão deve ter sempre a palavra de Deus, as escrituras, como sua regra de fé e prática. Por isso, precisamos estudar, por isso que nós temos as nossas EBDs, as nossas classes, para nós estudarmos. Precisamos estar sempre em comunhão com o nosso Mestre Jesus, porque assim nós não teremos tempo de ter comunhão com qualquer outra organização religiosa, porque Jesus Cristo é a religião perfeita. Jesus é a religião que liga o homem a Deus. Por mais simpáticas que seja qualquer religião, o cristão, ele morreu com Cristo. Quanto aos rudimentos do mundo, quanto à religiosidade, todo cristão que já morreu com Cristo, morreu para o mundo, ele está unido a Cristo, que é a cabeça do corpo. E assim, estando ligado a Cristo e em Cristo nele, ele vai crescendo, como nós lemos também num dos versículos aqui. É uma organização que está ligada pelas juntas e ligaduras, assim como o nosso corpo humano, que tem várias partes e estão todas ligadas, todas funcionando bem. Assim como Cristo, sendo o cabeça, dá-nos a ideia de que o comando vem de Cristo. Nós somos dependentes deles e, como membros do corpo, devemos espontaneamente cooperar para que esse corpo possa funcionar perfeitamente e assim ter o crescimento espiritual. Nós vamos agora entrar no capítulo 3, que o capítulo 3 ele fala da nova vida do crente. Essa nova vida do crente requer algumas coisas importantes no seu viver no dia a dia. Aqui, Paulo destaca pelo menos duas razões. Primeiro, ele exorta aos colossenses a uma vida de santidade. E o segundo, ele exorta ao amor fraternal. Por que Paulo então estava exortando os crentes à santidade? No versículo 1 nós lemos: se fosses ressuscitados juntamente com Cristo. Os colossenses, quando receberam Jesus como Senhor e Salvador, eles morreram com Cristo, como nós já falamos. Eles foram sepultados com Cristo. Naturalmente, eles não ficaram no sepulcro, se a gente pensando, né? Mas ressuscitaram com Cristo. Então, eles precisavam ter uma nova vida, e essa vida é a vida de santidade em Cristo Jesus. Tudo isso do ponto de vista espiritual, porque quando o homem recebe Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, ele crucifica, ele mata a sua antiga natureza para viver ou para adotar um novo estilo de vida, a vida do Cristo ressurreto. Paulo, em Gálatas 2:20, ele escreve que já foi crucificado com Cristo, ou seja, morri com Cristo, e agora não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Era isso que Paulo estava a ensinar aos colossenses. Vocês já ressuscitaram com Cristo, então busquem as coisas do alto. Buscar as coisas de cima é um exercício,
é um esforço prático, uma disposição. E sabemos que Cristo ressuscitou e Ele está à direita do Pai. Sabemos que a tendência, a preocupação maior do homem é pensar nas coisas da terra, nas coisas do dia a dia. Nós não podemos muitas vezes deixar de não pensar, de não ver as coisas terrenas, as coisas que acontecem ao nosso redor. Então a nossa maior preocupação normalmente são com as coisas que nós vemos, com as coisas terrenas. Mas pensar no alto refere-se a um impulso interior. Aquilo que Deus fez na nossa vida lá no interior, lá dentro de nós. É um exercício também da nossa mente. É exercitar a nossa mente para pensar nas coisas do céu. Ainda que nós estejamos na terra, ainda que precisamos pensar das coisas terrenas, mas como nós lemos lá em Filipenses 3,19 também, ele fala que a nossa mente não pode estar somente nas coisas efêmeras, nas coisas passageiras. Devemos, sim, pensar nessas coisas, mas também precisamos pensar no que é justo, no que é puro e no que é verdadeiro. No versículo 3, Paulo diz: porque se vocês já morreram com Cristo, a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Podemos pensar nesse versículo de duas maneiras. Primeiro, o que é o mundo, como enxergar o mundo de maneira assim, olhando para cima. Nós percebemos que o mundo, ele não enxerga a nossa vida espiritual, porque ela é intrínseca, ela está dentro de nós. E somente Deus, então, ele conhece a nossa vida, ele conhece a vida de cada pessoa, seja a vida natural quanto a vida espiritual. Paulo escreve que os homens, eles não entendem. Para os homens, as coisas de Deus são loucura. Não nos compreende, mas Deus vê e conhece todo o nosso coração, ele conhece toda a nossa estrutura. Em 1 João 3, versículo 1, está escrito que nós somos filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus. Em segundo lugar, nós podemos pensar que a vida do crente, ela está escondida em Cristo e Cristo está à destra de Deus. O cristão, então, tem a maior segurança e ele não deve preocupar-se constantemente com as coisas insignificantes do mundo. Que as coisas espirituais, as coisas que estão escondidas em Cristo, é muito superior das coisas que nós temos aqui. Aonde Cristo está, nós estamos, porque estamos escondidos, estamos abrigados nele. Na nossa morte, nós nos unimos com ele. Depois Paulo leva os colossenses a pensar no clímax de tudo isso que nós vimos. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos com ele em glória. Olha que bênção! Nós nos manifestarmos em glória com Cristo. A Bíblia nos ensina que Cristo vai voltar para buscar os seus santos, e aqueles que morreram com Cristo e em Cristo, antes desse dia glorioso da volta de Jesus, quando ele se manifestar, ou então, quando ele voltar buscar os seus santos, estes que já dormiram com o Senhor, mediante Jesus, eles voltarão com Jesus. Jesus trará juntamente com ele, pois todos ressuscitaremos, encontraremos com o Senhor e estaremos com o Senhor para todo sempre. O mundo não compreende isso. Assim, nesses primeiros 4 versos, Paulo lembra aos colossenses que eles deveriam ter uma vida de santidade, porque eles foram ressuscitados com Cristo e eles aguardavam a volta do Senhor Jesus Cristo. Nos versos de 5 a 17, nós vamos continuar vendo a orientação de Paulo aos colossenses para ter uma vida de santidade. No verso 5, Paulo fala assim: exterminai. O que é exterminar? Para mim, exterminar é matar, é acabar,
é destruir. Essa foi a exortação que Paulo passou aos Colossenses. Quando o cristão, o homem, aceita Jesus, ele deve se esforçar de matar, de acabar com as coisas terrenas, com as coisas da sua própria carne, o seu próprio desejo, a sua própria vida. Paulo não está dizendo para que os colossenses se mutilassem ou se destruíssem o seu corpo físico ou algum membro do seu corpo, mas essa expressão é figurativa. E depois Paulo continua explicando nos versos 5, 8, o que deveria ser exterminado da vida daquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador. Então, essa relação que Paulo passa aqui, no verso 5, por exemplo, vamos ler o verso 5, ele fala assim, olha, exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E lá no versículo 9 ele também fala assim, não mintais uns aos outros, pois que já despistes do velho homem com os seus feitos. E Paulo ele continua então passando uma relação de coisas que agora os colossenses deveriam exterminar, tirar de sua vida. Depois Paulo continua esta relação e ele fala também sobre a ira de Deus, que ninguém vai ficar impune da ira de Deus. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos estes pecados que estão relacionados aqui e tantos outros que a Bíblia relaciona, eles nos levam à queda espiritual e, em consequência, traz ainda nesta vida, como está escrito em Gálatas 6:8, que tudo que semeamos na carne nós ceifaremos. E então é preciso que realmente o cristão extermine todas estas coisas. No futuro, no dia do julgamento final, se ele não se arrepender, ele será condenado por sua própria escolha. É o homem que escolhe a sua vida e estar com Deus. Antes, os colossenses praticavam todas estas coisas, mas eles foram ressuscitados com Cristo. Então precisavam despojar-se de todas estas coisas, mortificar estas coisas, pois eles estavam numa nova posição, eles estavam escondidos em Cristo. Em terceiro lugar, nós vamos ver também, já vimos que em primeiro lugar Paulo chama a atenção dos colossenses porque eles foram ressuscitados com Cristo e deveriam buscar as coisas de cima. Em segundo lugar, nós vimos que precisavam exterminar, despojar-se de todas as coisas. E agora, em terceiro lugar, nós vamos ver que Paulo fala para aqueles cristãos revestir-se como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Eleitos de Deus, ou seja, os colossenses e todos quantos recebem Jesus como Salvador, são eleitos, são escolhidos por Deus em Cristo Jesus. E olha que interessante, não é da hora que você nasceu, não é da hora que você recebeu Jesus, mas é antes da fundação do mundo, segundo a presciência de Deus. Você pode encontrar isso lá em 1 Pedro 1, 2 e 9 e 2 Pedro 1, versículo 10. Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo. Não foi assim por acaso, mas foi um plano, é o plano dele que ele vem desenvolvendo a cada momento. Revesti-vos como eleitos de Deus. O que seria isso? É suportar, Paulo continua falando ali, é suportar, é perdoar uns aos outros, assim como o Senhor vos perdoou. Assim o cristão ele deve fazer. Mas como perdoar? Cristo nos perdoou. Jesus nos perdoou livremente. Nós que ofendemos ao Senhor Jesus Cristo, mas Ele, por seu grande e imenso amor, Ele nos perdoou livremente antes de nós nascermos.
mas cabe a nós então reconhecer os nossos pecados, confessar a Ele, e Ele está pronto para libertar, para nos perdoar dos nossos pecados. Não só devemos perdoar uns aos outros, mas também suportar uns aos outros. Esse suportar aqui não se refere apenas um suporte para ajudá-lo, mas é também no sentido de ter paciência com os outros, suportar as falhas, as faltas dos outros, as maneiras estranhas do outro, do irmão. Tudo isso é suportar o irmão. Isso só é possível pela graça maravilhosa de Deus em nossa vida. Suportar o irmão, como também Ele nos suporta. Pois todos nós falhamos, todos nós erramos. Pode ser que, para mim, tudo está certo, tudo está bom, mas para o meu irmão, talvez o que eu estou fazendo não está certo. Então eu preciso suportar, ele também precisa me suportar. Nós vamos para o nosso quarto ponto. Paulo fala que os colossenses foram ressuscitados com Cristo, então, e sobre tudo isto revestidos do amor, que é o vínculo da perfeição. Eu sempre gosto de pensar que o amor é o fundamento do cristianismo. O amor, ele é o vínculo da perfeição. E é o amor que sustenta as demais virtudes do cristão. É como se fosse, num dia bem frio, fosse colocando uma roupa, você põe uma roupa, você coloca outra roupa para se aquecer, e por cima de tudo você coloca um casaco bem quente, ou então um paletó bem quentinho por cima de tudo. Então nós temos várias virtudes. O amor é o vínculo, ele deve ser colocado por cima, acima de todas as virtudes que nós temos. Como nós falamos, o suportar, o perdoar, tudo isso é importante. Mas se não tiver amor, como diz em 1 Coríntios 13, parece que fica faltando alguma coisa. Então, o amor é tudo. É o amor que nos ajuda. Ele deve estar revestido, ele deve estar por cima de todas as nossas vestimentas, as nossas virtudes. Concluindo então essa parte, Paulo ensina aos colossenses que para tudo isso era necessário que a paz de Cristo habitasse ricamente em cada um deles, e que a paz de Cristo fosse o árbitro no coração dos colossenses. O Senhor deseja que vivamos em paz conosco mesmos e em paz com todos. Romanos 12, nós lemos assim: se possível, o que depender de você, tenha paz com todos os homens. Cristo nos chamou para vivermos, desfrutarmos a paz que excede todo entendimento, principalmente no corpo de Cristo, que é a igreja. É muito bom quando sentimos paz, quando sentimos tranquilidade em nosso coração. Por isso, devemos ser gratos a Deus por essa paz que Ele nos dá, que Ele nos concede. A segunda coisa que Paulo fala aqui para nós concluirmos é: a palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda sabedoria. A palavra de Cristo são os ensinamentos de Cristo que nós encontramos na palavra de Deus. Então os colossenses precisavam ser cheios da palavra de Cristo no coração. Em Efésios 5, 18 e 19, nós lemos assim: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução ou devassidão, ou ainda contendas, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Aqui em Colossenses também nós temos uma ideia parecida, que é se encher da palavra de Deus ricamente, e assim estaremos cheios do Espírito Santo, porque a palavra de Deus, ela foi escrita inspirada pelo Espírito Santo. Depois Paulo ensina também aos colossenses: admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Os salmos eram poesias
escritas que os judeus eles cantavam. Eram cantados nos cultos israelitas, foram inspirados por Deus, pois estão na Bíblia, e a Bíblia toda foi inspirada por Deus. Hinos eram reconhecidos como cânticos de louvor, de adoração, dirigidos a Deus Pai e também ao Senhor Jesus Cristo. Também são inspirados, mas não da mesma forma que os salmos foram inspirados, pois eles não estão na Bíblia, porém foram escritos por homens que Deus inspirou para assim escreverem estas músicas. Os cânticos espirituais são poesias religiosas que descrevem a experiência do cristão. A pessoa passa por uma experiência cristã ou até mesmo por uma experiência comum, então ela compõe a poesia e em seguida a música, seja como for, mas seja louvando a Deus com gratidão em vossos corações, fazendo tudo isso em nome do Senhor Jesus, seja por palavra ou por obra, em nome do Senhor Jesus. Fica então a pergunta para nós: posso fazer isso ou aquilo em nome do Senhor Jesus? Será que eu fazendo isso, uma obra, uma atitude ou uma palavra, eu estou glorificando o nome do Senhor Jesus? Ele vai ficar contente com a minha ação? Então nós precisamos permitir que a palavra de Cristo habite em nós, em nosso coração, para nós obedecermos e fazer a vontade do nosso Deus. Eu quero concluir voltando no verso 10, onde nós lemos: segundo a imagem daquele que o criou. Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, mas por causa do pecado nós perdemos esta imagem. Paulo orienta aos Colossenses que a tudo que eles falassem, a tudo que eles fizessem, em toda a ação, eles deveriam fazer com esse foco, com esse objetivo, para voltar para a imagem do nosso Deus. Que a mente, o coração deles fossem renovados em santidade, em amor, em humildade, em mansidão, em bondade, em perdão. E assim, eles estariam voltando à imagem espiritual de Deus. Nós vamos parar aqui, no próximo domingo nós continuaremos. Deus abençoe e um bom domingo a todos.